Bem, olá alunos, aqui é o professor Luiz, professor de Química, e vamos explorar o tema radioatividade. É um tema bem importante aí na atualidade e é um tema que faz parte tanto da disciplina de Química quanto da disciplina de Física, e a aplicação da radioatividade é bem ampla e variada. Então, a gente tem aqui que um contexto, né, da a era nuclear, chamada era nuclear, que foi a partir das guerras mundiais, onde teve aqui a aplicação da bomba de hidrogênio. Então a era nuclear, que ela teve início no século XIX, com a descoberta dos fenômenos radioativos, assustou a humanidade com bombas atômicas em agosto de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente vai entender basicamente que a radioatividade vai se dar no núcleo atômico. O átomo ele vai ser dividido em uma região chamada de eletrosfera e em uma região chamada de núcleo, e é justamente o próprio núcleo que vai emitir radiação. Claro que não é qualquer núcleo, é um núcleo instável. As reações nucleares, devido a essa propriedade de mexer com o núcleo atômico, ela vai gerar uma energia bem maior do que uma simples reação química. E uma das formas de se armazenar essa e de produzir essa energia nuclear é através das usinas nucleares. O objetivo de você ter uma energia nuclear através das reações nucleares, reatores nucleares, é justamente converter esse tipo de energia em outro, que vai ser distribuído aí para várias aplicações. Apesar dos benefícios trazidos pelas reações nucleares, seu uso é sempre acompanhado de desconfiança, principalmente na relação dos acidentes e no descarte do lixo nuclear. A gente tem aqui um exemplo recente de Fukushima e o exemplo de Chernobyl, que são as duas maiores, vamos dizer assim, acidentes nucleares, né, que ocorreram devido à manipulação da radioatividade. Tá? Ambas as usinas elas tiveram problemas com seus reatores e isso gerou problemas em decorrência desse acidente, né? Já que a gente vai estudar ainda que quando a gente tem o vazamento de algum material radioativo, ele vai prejudicar as pessoas que moram nessa região, mas também o meio ambiente, vai contaminar tudo que tiver ao seu redor. Então, a questão do acompanhamento e do monitoramento desses materiais radioativos são importantes aí para você manipular tudo que é relativo à radioatividade. Tá? E entra também na questão do lixo nuclear, você fazer o descarte correto. Bem, aqui a gente tem alguns personagens que são importantes para o estudo da radioatividade. Tá? A gente tem aqui em 1896 Becquerel, que fez um trabalho inverso ao outro camarada que a gente vai estudar. Vai ter um capítulo só para ele, Reuter, que tem até equipamentos com o nome dele. Ele verificou fenômenos relacionados à fluorescência e fosforescência, que são dois temas também importantes aí, quando a gente estiver estudando mais na frente. Tá? Então a gente tem, além desse, Becquerel e o Reuter, a gente tem Marie e Pierre, que é o casal conhecido aí da radioatividade, que é justamente a atividade do filme, o filme Radioactive, que foi lançado recentemente. E ela, no seu trabalho, descobriu alguns átomos que são radioativos, né? Através da Pechemba, que é um minério lá do urânio, minério de urânio. Então,
Nesse estudo de radioatividade, a gente tem a contribuição de cientistas, e esses cientistas tiveram grande destaque aí na química, tá? Tiveram uma grande contribuição aí para a ciência química, não só para a química, como também para a área de física, já que física, quem estuda a parte de radioatividade é justamente a física nuclear. Bem, em 1871 a 1937, a gente tem Ernst Rutherford, e entre os seus trabalhos lá, físico, né? Ernst Rutherford, o trabalho sobre modelos atômicos, ele trabalhou também com essa parte aqui de radioatividade. E uma das primeiras aqui é as emissões alfa, que a gente vai estudar a partir de agora. As emissões alfa são emitidas pelo núcleo atômico, todas as emissões são emitidas pelo núcleo, e essas emissões alfas têm dois prótons, são formadas por dois prótons e dois nêutrons, que são atirados pelo núcleo. Esse núcleo deve estar instável, porque se ele estiver estável, ele não vai emitir radiação. Então a gente chega à primeira lei da radioatividade através dos trabalhos de Rutherford, que quando um átomo instável emite radiação alfa, o seu número atômico diminui em 4 unidades. Né? Aqui eu tenho um átomo que era 235, foi para 231. E sua massa, o seu número atômico diminui em 2 unidades, era 92, foi para 90. Então a primeira lei da radioatividade é justamente isso que acontece quando um átomo emite uma radiação, uma partícula alfa. E logicamente ele vai ser transformado em um novo elemento. Esse novo elemento, ele é diferente, ele é originário do átomo anterior, né? Que deu origem. Aqui é chamado de átomo pai, aqui é o átomo filho. A segunda lei da radioatividade é justamente a lei que fala das emissões beta. Quando um átomo no seu núcleo emite elétrons, aqui o termo certo para a partícula beta é elétron. O elétron vai ser atirado do núcleo. O núcleo é formado só por próton e nêutron. Então, como é que o elétron vai sair do núcleo? Justamente através dessa imagem que você vai entender. O núcleo tem nêutrons e prótons. Então, no núcleo eu tenho uma partícula neutra que é formada por próton, elétron e o neutrino. Esse núcleo tem que ser instável. Então, o átomo quer diminuir a massa, vamos dizer assim, a sua carga para poder ficar estável. Então, nesse nêutron tem um elétron e um neutrino, que são duas partículas subatômicas que vão sair. E só vai ficar o próton, tá? Então, quando você emite beta, você aumenta a sua carga. A carga nuclear você aumenta porque você agora vai ter um próton, uma partícula próton no núcleo, tá? Então, toda vez que ele emitir beta, o número atômico aumenta, a massa não vai ser alterada porque a massa do nêutron já era aquela mesmo antes, tá? Já era o próprio próton, né? E o seu número atômico vai aumentar em 1 unidade. Então, o beta, na verdade, é uma forma de representar o elétron. Então, o átomo pai vai dar origem ao átomo filho. Isso aqui é outro elemento diferente disso. Essa aqui é a segunda lei da radioatividade, que se fala das emissões beta. E por último, a gama, que talvez seja a mais forte das emissões. Elas não são partículas, são ondas eletromagnéticas, tem um comprimento perto da luz, mas com energia um pouco abaixo da luz, com energia muito maior. E não possui nem carga, nem massa. Não sofre desvio lá no experimento de Rutherford. Então a emissão gama ela tem um poder de penetração bem maior do que as outras emissões. Enfim, a radioatividade é uma propriedade de núcleos atômicos instáveis, essa palavra aqui vai aparecer, que possuem propriedade de emitir radiação e partículas eletromagnéticas. As radiações eletromagnéticas é a emissão gama, para se transformar em outro núcleo mais estável. Então, a ideia da radioatividade é emitir partículas e radiações para se transformar em mais instável. Esse fenômeno espontâneo é chamado de reação de desintegração radioativa, reação de transmutação ou também decaimento. Basicamente, a gente tem o elemento chumbo como divisor do átomo emitir radiação estável ou artificial. Além disso, a gente pode ter isótopos de átomos que vão emitir radiação. Então, para finalizar, essa imagem ilustra justamente a questão da penetração das radiações. A alfa, ela não consegue penetrar papel ou folha metálica do tecido, tem um poder de penetração muito pequeno. A beta, ela já consegue penetrar essa folha de papel metálica, ela vai ser esbarrada aqui
em uma madeira, tijolo. A mais poderosa é a gama, que vai penetrar e ela vai se chocar com a parede de chumbo ou de concreto. Então, o poder de penetração das três, quem vai ter maior poder de penetração é a radiação gama. Tá? Com isso, a gente chega ao final. Tem aqui o contato para você pedir alguma informação, alguma dúvida, e a gente volta numa próxima vez. Até mais.